O livro de Amós é como um trovão no silêncio, a voz de um simples pastor, chamado por Deus para falar a reis e nações. Não era profeta de profissão, nem filho de profeta. Era um homem comum, mas com uma mensagem extraordinária. Em cada capítulo, Amós denuncia a injustiça, a opressão e a falsa religião. Ele nos lembra que Deus não se agrada de cultos vazios, mas de um coração que busca a justiça e a retidão. Prepare-se para ouvir palavras fortes, que ecoam como martelo contra a hipocrisia e como bálsamo para aqueles que clamam por um mundo mais justo. Amós nos mostra que o Senhor vê cada ato de opressão, cada exploração dos pobres, cada mentira do poder, e que o dia do Senhor virá, não como um ritual religioso, mas como o juízo que purifica e restaura. Tema a tema, vamos percorrer mensagens que ainda hoje queimam como fogo, despertando consciências, desafiando corações e chamando todos a deixar que a justiça corra como as águas e a retidão como um rio perene. O livro de Amós não é apenas história antiga, é a voz viva de Deus falando ao mundo de hoje, e quando você ouvir, não sairá ileso. Amós, capítulos 1 e 2, versículo 1 ao 16. Ameaças contra diversas nações e contra Judá. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião, e proferirá sua voz de Jerusalém, e as habitações dos pastores lamentarão, e o cume do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles debulharam a Gileade com instrumentos de debulha de ferro. Por isso colocarei fogo à casa de Hazael, que consumirá os palácios de Ben-Hadad. E também quebrarei a tranca de Damasco, e exterminarei o habitante do vale de Aven, e aquele que possui o cetro da casa de Éden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles levaram em cativeiro todos os cativos, para os entregarem a Edom. Mas eu enviarei fogo ao muro de Gaza, que consumirá os seus palácios, e exterminarei o habitante de Asdod, e aquele que possui o cetro de Asquelon. E tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mas eu enviarei fogo ao muro de Tiro, que consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois perseguiu a seu irmão com espada, e baniu toda a compaixão. E sua ira despedaçou eternamente, e ele guardou sua ira para sempre. Mas eu enviarei fogo a Temã, que consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles rasgaram ao meio as grávidas de Gileade, para que eles pudessem ampliar as suas fronteiras. Por isso, porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com gritos no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Mas eu enviarei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com tumulto, com gritos e com o som de trombeta, e exterminarei o juiz do meio dele, e com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles desprezaram a lei do Senhor,
e não guardaram os seus mandamentos, e suas mentiras os enganaram, após as quais andaram seus pais. Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles venderam o justo por prata, e o pobre por um par de sandálias. Suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram à mesma moça para profanarem o meu santo nome. E eles deitaram-se sobre roupas colocadas para penhorar por todo o altar, e bebem o vinho dos condenados na casa de seu Deus. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim destruí seu fruto por cima, e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e vos guiei através do deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. E levantei profetas dentre vossos filhos e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, ó filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós destes aos nazireus vinho a beber, e ordenaste aos profetas, dizendo, não profetizareis. Eis que vos apertarei no vosso lugar, como se aperta uma carruagem cheia de feixes. Portanto, o ágil perecerá em seu voo, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. E não ficará em pé o que maneja o arco, e aquele que é ligeiro de pés não se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós, capítulos 3 e 4, versículo 1 ao 13. Os vícios e maldades de Israel. O anúncio de castigo. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo, só a vós vos tenho conhecido, de todas as famílias da terra. Portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Podem 2 caminharem juntos, se não estiverem de acordo? Rugirá o leão na floresta, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Poderá um pássaro cair no laço sobre a terra, se não houver armadilha para ele? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado coisa alguma? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não temerá? Sucederá algum mal a uma cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão. Quem não temerá? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes alvoroços há no meio dela, e os oprimidos no meio dela, pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que armazenam violência e roubo em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo virá e cercará a terra, e ele derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão 2 pernas ou um pedaço de uma orelha, assim também serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, em um leito. Ouvi e testemunhai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, pois no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão no chão. E eu derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, trazei e bebamos. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e a vossos descendentes com anzóis.
E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançadas no palácio, diz o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos a cada 3 anos. E oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado. Proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo não vos retornastes a mim, diz o Senhor. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre a qual não choveu, secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram, foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei à espada e levei os vossos cavalos, e fiz subir às vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, como Deus derrubou a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel. Pois eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amós, capítulo 5, versículo 1 ao 27. Predição da ruína de Israel. Ouvi esta palavra que levanto contra vós como uma lamentação. Ó casa de Israel, a Virgem de Israel caiu, ela não mais se levantará. Ela está desamparada na sua terra, não há quem a levante. Pois assim diz o Senhor Deus, a cidade que saiu à guerra em número de 1000 terá de resto 100, e a que saiu em número de 100 terá 10 para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis em Gilgal, nem passeis a Berseba, pois Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não saia como fogo na casa de José e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Vós que converteis o juízo em absinto e deitais por terra a justiça, procurai aquele que fez as Pleiades e o Órion, e tornou a sombra da morte em manhã, e fez escurecer o dia como a noite, que chamou as águas do mar e as derramou sobre a terra. O Senhor é o seu nome. O que fortalece a destruição sobre o forte, de modo que a destruição venha contra a fortaleza. Eles odeiam aquele que os repreende na porta e abominam ao que fala seriedade. Portanto, visto que pisais no pobre e extorquis dele tributos de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas não habitareis nelas, plantastes vinhas agradáveis, mas não bebereis do seu vinho. Pois conheço as vossas muitas transgressões e os seus muitos pecados. Afligem o justo, recebem suborno e rejeitam a justiça dos pobres na porta. Portanto, o prudente guardará silêncio naquele tempo, pois o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, diz assim:
haverá lamentação em todas as ruas, e eles dirão em todas as estradas: ai, ai! E chamarão o lavrador para choro, e os que são pranteadores para prantear. E em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor. Para que quereis vós este dia? O dia do Senhor será de trevas, e não de luz. É como se um homem fugisse do leão, e um urso o encontrasse, ou entrasse em uma casa, e encostasse sua mão à parede, e uma serpente o mordesse. Não será o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão sem que haja esplendor? Eu odeio, desprezo seus dias de festas, e não sentirei cheiro em suas assembleias solenes. Embora me ofereçais ofertas queimadas e ofertas de alimento, eu não as aceitarei, nem me atentarei para as ofertas de paz de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas violas, mas desça o juízo como águas, e a justiça como um ribeiro impetuoso. Oferecestes a mim sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes carregaram o tabernáculo de vosso Moloque, e Quium, suas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós mesmos. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Amós, capítulo 6, versículo 1 ao 14. A corrupção de Israel. Ameaças. Ai daqueles que estão sossegados em Sião e confiam no monte de Samaria, que tem nome entre as principais nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate. Então descei a Gate dos filisteus. Serão elas melhores que estes reinos? Ou o seu território maior do que o vosso território? Ó vós que afastais o dia mau, e fazeis o assento da violência se aproximar, que se deitam em camas de marfim e se estendem sobre os seus sofás, e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com os ungüentos mais preciosos, mas não se entristecem pela aflição de José. Portanto, eles agora irão em cativeiro entre os primeiros dos que forem levados cativos, e o banquete dos que reclinam será removido. O Senhor Deus jurou por si mesmo, diz o Senhor, o Deus dos exércitos: eu abomino a excelência de Jacó e odeio seus palácios. Portanto, entregarei a cidade com tudo o que nela há. E acontecerá que, se ficarem 10 homens em uma casa, eles morrerão. E quando o tio de um homem, aquele que o queimar, o tomar para levar-lhes os ossos para fora de casa, e disser ao que estiver no interior da casa: está ainda alguém contigo? E este responder: não. Então lhe dirá ele: cala-te, pois não devemos fazer menção do nome do Senhor. Pois eis que o Senhor ordena, e ele ferirá a grande casa de brechas e a pequena casa de fendas. Porventura correrão cavalos sobre a rocha? Lavrar-se-á nela com bois? Pois vós haveis tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em amargura. Vós se alegram em nada, dizendo: não conquistamos seus chifres por nossa própria força. Mas eis que eu levantarei contra vós uma nação, ó casa de Israel, diz o Senhor, o Deus dos exércitos, e afligir-vos-á desde a entrada de Ramate até o rio do deserto. Amós capítulo 7, versículo 1 ao 17. A visão da locusta, do fogo e do prumo. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da colheita do rei. E aconteceu que, quando terminaram de comer a erva da terra, então eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim o Senhor Deus me fez ver, e eis que o Senhor Deus clamava para contender com fogo, e ele devorou o grande abismo e comeu uma parte. Então disse eu: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó?
pois ele é pequeno, o Senhor se arrependeu disso. Isso também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Assim ele me mostrou, e eis que o Senhor estava sobre um muro aprumado, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu colocarei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. E os altos lugares de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão com a espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua própria terra. E também Amazias disse a Amós: Ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza, mas não profetizes mais em Betel, pois é o santuário do rei e é a casa real. Então respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. E o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Agora, portanto, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua esposa será uma prostituta na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão pela espada, e tua terra será dividida por linha, e tu morrerás em uma terra poluída, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Amós, capítulo 8, versículo 1 ao 14. A visão de um cesto de frutos, ameaças contra Israel. Assim o Senhor Deus me mostrou, e eis aqui um cesto de frutos do verão. E ele disse: Amós, o que vês? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então disse-me o Senhor: o fim chegou sobre o meu povo Israel. Eu não passarei por ele novamente. E as canções do templo devem ser uivarias naquele dia, diz o Senhor Deus. Haverá muitos cadáveres em todos os lugares. Eles serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que pisais os necessitados, que fazeis os pobres da terra fracassarem, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o Shabat, para que possamos preparar o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço e falsificando as balanças de forma enganosa? Para que possamos comprar os pobres por prata e os necessitados por um par de sandálias. Sim, e vendermos os restos do trigo. O Senhor jurou pela excelência de Jacó: certamente jamais me esquecerei de nenhuma de suas obras. Não estremecerá a terra por causa disso, e não lamentará todo aquele que nela habita? E levantar-se-á toda ela com uma inundação, e será agitada e afogada, como pela inundação do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, eu farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e escurecerei a terra em plena luz do dia, e tornarei as suas festas em luto, e todos os seus cânticos em lamentações, e colocarei pano de saco sobre todos os lombos, e calvície sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e eles vaguearão de um mar até o outro, e do norte até ao oriente. Eles correrão para lá e para cá para buscar a palavra do Senhor, e não a encontrarão. Naquele dia, as belas virgens e os jovens desmaiarão de sede. Aqueles que juram pelo pecado de Samaria, dizendo: o teu Deus, ó Dan, vive. A conduta de Berseba vive, até mesmo esses cairão e nunca mais se levantarão. Amós, capítulo 9, versículo 1 ao 15. Visão da ruína do altar, promessa de restauração. Eu vi o Senhor em pé sobre o altar, e ele disse:
Fere o capitel, para que os umbrais se estremeçam, e corte-os no topo, todos eles. Eu matarei até o último deles à espada. Aquele que foge dos umbrais não fugirá, e o que escapar deles não se salvará. Ainda que eles cavem até ao inferno, a minha mão os apanhará. Mesmo que subam até ao céu, eu os farei descer. E embora se escondam no topo do Monte Carmelo, eu os buscarei e os tirarei dali. E embora se ocultem de meus olhos no fundo do mar, ali eu darei ordem à serpente, e ela os picará. E se eles forem em cativeiro diante de seus inimigos, ali eu darei ordem à espada, e ela os matará. Eu colocarei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. E o Senhor, Deus dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá como uma inundação, e será afogada, como a inundação do Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e fundou sua tropa na terra, o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, como os filhos dos etíopes, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Não tirei eu Israel da terra do Egito, e os filisteus de Caftor, e os sírios de Quir. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei completamente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como o grão é peneirado no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos impedirá. Naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi, e fecharei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que eles possuam o restante de Edom e de todos os pagãos que são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro, e o que pisa nas uvas ao que lança a semente, e os montes derramarão vinho doce, e todas as colinas derreterão. E eu farei voltar do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Eles farão pomares e lhes comerão o fruto. E eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus.